Meus amados irmãos, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que Deus colocou no meu coração para estar vindo estudar os Salmos, as Sagradas Escrituras aqui com vocês. E hoje no vídeo do Salmo 40. O Salmo 40 é um salmo não tão grande, então eu não vou dividir em parte 1 e parte 2, vamos ler o salmo todos mesmo. Então pega já a sua Bíblia comigo, a sua Bíblia física, para estar acompanhando a leitura e estudando o Salmo 41 nesse vídeo aqui comigo. Salmo 41 é um salmo de Davi, eu vou ler na versão que eu costumo ler aqui com vocês, que é a Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Salmo 41 tem o título e está escrito: A calúnia dos inimigos e o socorro de Deus. Versículo 1. Bem-aventurado que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Disse eu: compadece de mim, Senhor. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam de mim. Quando morrerá, lhe perecerá o nome. Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias, ensaindo é disso que fala. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam. Engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele, e caiu de cama. Já não há de levantar-se. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece de mim, e levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. Com isso conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. Eu já vou começar comentando, como vocês sabem, a gente lê primeiro todo o salmo, depois eu venho comentando o versículo 1, 2 e 3, onde vai dizer: bem-aventurado que acode o necessitado, o Senhor o livra no dia do mal, o Senhor o protege, preserva a vida, o faz feliz na terra, não o entrega à discrição dos seus inimigos, o Senhor assiste no leito da enfermidade e na doença lhe afofas a cama. Ou seja, aqui nós vemos várias promessas em cima desse preceito, desse princípio que o Senhor estabelece aqui através da vida do salmista para nós. Qual o preceito? O que acode o necessitado. Bem-aventurado, feliz o que acode ao necessitado. Aí vem as promessas: livra no dia do mal, protege-lhe, preserva a vida, o faz feliz na terra e não entrega à discrição dos seus inimigos, e assiste no leito da enfermidade e na doença, afofa-lhes a cama. Essas são as recompensas, de quem tem um coração benigno a ponto de não se sentir em paz vendo o necessitado passando fome ou passando necessidade, ou até mesmo necessitado sendo um irmão da igreja que está do seu lado. E você está vendo que a pessoa precisa de uma oração, a pessoa precisa de uma ajuda, seja espiritual, seja física. Você vai lá, ajuda a pessoa, você ajuda de algum jeito, ajuda o necessitado e não deixa a pessoa necessitada do seu lado padecendo, sendo que você pode ajudar. Se eu não me engano, tem uma passagem na Bíblia que diz que peca quem pode fazer o bem e não faz. Alguma coisa assim, é uma lição desse tipo. Eu não me lembro, mas eu vou deixar aqui de referência para os irmãos pesquisarem também mais tarde. Isso é um assunto muito sério, porque quando nós temos o bem nas nossas mãos e a possibilidade de fazer o bem e não fazemos, nós estamos pecando. E Deus está vendo, o Senhor está vendo. Não é contra a pessoa, mas sim contra o Senhor, porque é um mandamento que o Senhor nos dá, é uma instrução que o Senhor nos dá. E é a maldade também, a gente poder fazer o bem, a gente vê a pessoa necessitada ali
e a gente simplesmente não fazer por comodismo, até medo, né? Na verdade, é comodismo você sentir medo e não querer enfrentar para você ajudar lá a pessoa, seja uma coisa simples que for, mas está ao teu alcance, você não querer fazer por não querer enfrentar aquele medo ou aquela perda material, sabe? Coisas desse tipo. Então, bem-aventurado que acode ao necessitado. Se você conhece alguém necessitado de algo e você ajuda ele, você é bem-aventurado. E o Senhor faz promessas nesse salmo de bênçãos. Então, o Senhor abençoa quem acode de bom grado, de coração, não visando, o interesse, mas acudindo de bom grado. O Senhor sabe, o Senhor vê e o Senhor recompensa aqueles que buscam a Deus, como está escrito nas cartas de Paulo. Vou deixar a referência aqui. Tem que crer que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Por você estar fazendo algo que agrada o Senhor o dá um galardão, dá uma recompensa. Mas é claro, se o fazemos de bom coração, de bom grado. No versículo 4, nós vamos ver Davi confessando o seu pecado. Ele diz: Senhor, compadece-te de mim, porque eu pequei contra ti. Então Davi aqui ele vai confessar o seu pecado, mas ele vai dar um contexto do que está acontecendo, porque ele pecou e da consequência que ele está sofrendo. E ele vai dizer que as pessoas em volta dele ficam fofocando, ficam fazendo burburinho. Por que Davi caiu de cama? Acho que ele pecou, acho que ele transgrediu contra o Senhor. É verdade, começaram a falar, não, você não ficou sabendo, ele caiu com Betseba. Enfim, ele estava sofrendo um âmbito de retaliação por parte dos que ele conhecia. E no versículo 5 ele diz: os meus inimigos falam de mim, quando morrerá e lhe perecerá o nome. É uma coisa muito comum as pessoas acharem que quem pecou, Deus vai matar, Deus vai punir, Deus vai levar para não perder a alma. E é um negócio que a gente tem, com a gente. Mas nem sempre a pessoa pecou e não se arrependeu, Muitas vezes a pessoa se arrepende, a gente não sabe da história da pessoa, da intimidade da pessoa com o Senhor, e a gente vai lá e julga. Como que ele vai morrer? Porque ele pecou, isso não é justo, o Senhor é justo, sei lá, quem ainda quer botar Deus contra a parede, como se Deus não soubesse da história inteira da vida da pessoa. Dizer, se a pessoa ficar viva, não é justo. Algum murmurador pode até falar assim, mas Deus ele conhece o coração de Davi, sabe se Davi se arrependeu de verdade. Porque Davi ele cometeu um pecado grave, ele botou Urias, que era o marido de Betseba, na frente da guerra. Depois de ter adulterado e ficado sabendo que Betseba estava grávida, ele ficou desesperado, porque o marido ia perguntar para ela, com quem que você dormiu quando eu estava fora na guerra? E se ela falasse o rei, como que ficaria para a imagem do rei? O rei começou a pensar assim e colocou ele numa situação de guerra e, consequentemente, de morte. Então, as pessoas ficaram sobremodo indignadas quando souberam disso. As pessoas do reino ao redor, Claro, plausível, Olha o que aconteceu, olha que absurdo. Mas as pessoas começaram a falar, mas não é justo. Ele vai cair em enfermidade e com essa enfermidade ele vai morrer. Porque não é justo, imagina, ele matou, ele tem que morrer. Então as pessoas começaram a se fazer juízes na vida de Davi e perante Deus, como se Deus não soubesse de toda a situação. Deus sabia, Deus estava punindo, mas Deus também conhecia o coração de Davi e Deus o perdoou. Claro que ele sofreu as consequências porque nós não pecamos e só porque pedimos perdão é porque não vamos sofrer a consequência. Muito pelo contrário, a gente vai passar pelo processo, sofrer a consequência e verdadeiramente Deus vai ver se nós nos arrependemos quando nós mudamos a nossa atitude dali para frente. Então Deus sabia se Davi ia mudar ou não o coração de Davi, mas as pessoas estavam querendo se fazer juízes, estavam querendo botar Deus contra a parede e como se elas tivessem toda a razão. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos sobre a situação que as pessoas passam, porque
Apesar de tudo, a pessoa pode ter um coração consoante à vontade de Deus, pode ser verdadeiramente um servo do Senhor, um filho de Deus, um ungido do Senhor, tudo que Davi era, e pode realmente se arrepender. E por mais que a situação seja absurda, Paulo era, um assassino, enfim. Nós sabemos que Davi não era ignorante, e ele pecou, ele sofreu as consequências, mas nós não podemos nos fazer como juízes na vida, na situação de vida de uma pessoa, porque isso pode trazer juízo para nós mesmos, mas sim devemos orar pela pessoa, orar para Deus ajudar, orar para a pessoa se arrepender, Orar pela pessoa, não julgá-la, isso é muito importante. Versículo 7. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam, engendram males contra mim, dizendo: peste maligna caiu nele, e caiu de cama, já não há de levantar-se, o que eu falei. Versículo 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Então as pessoas assim podem até ter tido um pensamento baseado na palavra de Deus, em querer se afastar daquilo, querer que o juízo fosse feito contra Davi. Só que o nosso papel não é esse, porque a gente não é mais justo que ninguém. Nós temos que realmente repreender o nosso irmão, mas não se afastar. Como Davi aqui mesmo disse: o amigo que comeu do meu pão, ele se afastou de mim. Davi foi abandonado, e esse não é o nosso papel. Nós temos que repreender, sim, mas orar, ficar com a pessoa, dar uma força, dar uma ajuda, perguntar se a pessoa precisa de ajuda espiritual, orar mais pela pessoa. Então, as pessoas, por um certo temor, abandonaram Davi e se voltaram contra ele, porque de repente um líder que era consoante a vontade de Deus, um líder que fazia tudo conforme a vontade do Senhor e, administrava bem o povo, era a favor de todo o povo e era agradável, se tornou um que caiu em pecado, que agora saiu da vontade do Senhor, que está sofrendo consequências, agora está de cama. É como se, o coração de muitas pessoas, isso é muito importante, preste atenção nisso. Quando você se apoia no homem, no líder espiritual, numa pessoa que você se inspira, uma pessoa que é verdadeiramente de Deus, e você sabe, e essa pessoa cai, a sua fé pode cair junto com ela. E isso é muito importante. Nós não podemos basear a nossa fé, não podemos colocar o nosso coração no homem, maldito homem que confia no homem. Jeremias 17. Nós devemos tomar cuidado com isso, porque se o teu coração está na pessoa e a pessoa cai, a sua fé pode cair junto, porque a pessoa você pode até falar: nossa, mas eu achava que essa pessoa era de Deus, mas como assim? Ela caiu em pecado. A gente começa a idolatrar sem saber. A pessoa estabelece no nosso coração que a pessoa é invencível, que a pessoa é o terceiro homem da Trindade, o quarto homem da Trindade, como dizem, o quarto homem da Trindade, e que ela não está suscetível a erro. Mas aí a pessoa erra, e aí? Como que fica? Você fica escandalizado. E claro que vai ter maldição sobre quem escandaliza, está escrito, o Senhor Jesus disse. Eu posso até deixar referência aqui, que eu gosto de deixar referência para vocês estudarem a palavra aqui comigo. Mas enfim, isso acontece, a pessoa cai, e aí? Muitas vezes as pessoas morrem espiritualmente por isso, porque colocam tanto o coração na pessoa de Deus, no servo de Deus, mas não tem um relacionamento estabelecido profundamente com Deus para saber que o homem é falho, mas Deus é perfeito. E eu acredito que muitos corações se abalaram com essa queda de Davi exatamente por isso. As pessoas não se basearam no relacionamento com Deus, mas sim na imagem de Deus através da vida de Davi. E isso é um alerta muito importante também para nós cristãos, para nós guardarmos
os nossos caminhos e não trazemos escândalo para o coração de outras pessoas, porque nós temos essa grande responsabilidade do nome do Senhor, de carregar o nome de Cristo em nossas mãos. E muitas pessoas podem se espelhar a nossa vida com Cristo. É isso que significa ser cristão. As pessoas espelham, nós somos carta viva de Cristo quando nós carregamos o nome cristãos. Então as pessoas olham muito o que nós fazemos, as pessoas, até algumas esperam nós cairmos para dizer, ah lá, viu? Fazer o papel de acusador ali, né? Ter um prazer na queda. Então nós temos que vigiar muito nisso, porque tanto pessoas querem nos derrubar, quanto o inferno também. Então nós temos que guardar o nosso coração para não escandalizar e não colocar o homem no pedestal no nosso coração, seja líder, seja pessoa de Deus, para que quando ela pecar, se ela cair, né, vier a cair, nós não nos escandalizemos e tenhamos a nossa fé esfriada por causa disso. Então nós temos que nos basear completamente em Deus, um coração sincero, um coração derramado na presença de Deus, um relacionamento firme em Deus, para que essas coisas não venham nos abalar e para que não venhamos trazer também escândalos. Versículos finais, versículo 10. Tu, porém, Senhor, compadece de mim e levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem. Versículo 11. Com isso conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, me sustens na minha integridade e me pões a tua presença para sempre. Então aqui nós vemos que Davi era ungido e ele tinha um relacionamento com Deus e ele foi perdoado completamente por Deus. Porque no versículo 11 ele diz, com isso conheço que tu te agradas de mim e não triunfar contra mim o meu inimigo. Então por mais que Davi tenha errado, por mais que Davi ele tenha caído e pecado contra o Senhor, ele, com o arrependimento sincero, obteve o perdão de Deus. E Deus não abandonou ele em nenhum momento, porque os inimigos dele não triunfaram sobre ele. Eu creio que Davi também, aqui nessa palavra nós podemos tirar que ele não estava falando de inimigos só físicos, como pessoas, mas também espirituais, porque se o Senhor não protege Davi do espírito da morte, Davi não levantaria daquela cama e, daquela cama ali não ia levantar e ia direto para o caixão, não ia ter vida. Então Davi ele reconhecia que Deus estava guardando a vida dele em suas mãos. Então essa é a importância de nós sempre termos a consciência da graça de Deus. Por mais que nós venhamos a pecar, nós não devemos nos condenar mais do que Deus nos condena, Não devemos dar ouvido ao acusador e sim nos arrependermos de verdade, com sinceridade, que Deus ele não vai nos abandonar. Como está escrito em Josué, não vos deixarei, nunca vos abandonarei. Isso é uma promessa. Esse é o amor de Deus, o tamanho do amor de Deus pelas nossas vidas. Então tenha consciência desse amor de Deus e não deixe que o inimigo venha te acusar se você falhar em algo. Porque, na verdade, essa preocupação em, poxa, eu errei, essa consciência, já é um sinal de que você tem um coração consoante a vontade de Deus, porque você se preocupou em pecar contra o Senhor, você se preocupou com o seu relacionamento com Deus. Logo, você não precisa se preocupar, se acusar, mas sim confessar ao Senhor, pedir perdão, para que a graça, o perdão, a misericórdia de Deus venha recair sobre a sua vida e você seja protegido pelo Senhor, porque o Senhor, por mais que você venha sofrer consequências, o Senhor sempre vai estar contigo. E é isso, meus irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor. Salmo 41 completo, graças a Deus. No próximo vídeo, Salmo 42. Eu quero agradecer a você que permaneceu até esse ponto do vídeo comigo. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seus caminhos, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu coração, a sua mente. Fique firme no seu relacionamento com Deus e na sua fé, porque essa é a tua coroa. Esse é o teu maior tesouro nessa terra. E fique na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem na paz do Senhor Jesus.